Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou Rafael Zatinski e eu estou aqui hoje também com a Jane Matos. Tudo bem, Jane? Oi, gente! E hoje convidamos o Pedro Henrique, que ele é filósofo e também editor-chefe da LVM. Como que você está, Pedro? Tudo bem, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E vamos falar desse assunto tão importante que às vezes é deixado de lado, né? Com certeza. E Pedro, já começando ali no assunto, então, sobre a gente conseguir entender um pouco melhor, né? Afinal, né, onde que surgiu essa pergunta do Matt Walsh ali? Quem é o Matt Walsh, né? Para saber o que é uma mulher. Perfeito, vamos tentar explicar primeiro quem é Matt Walsh, né? Matt Walsh, ele não é literalmente um desconhecido aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Lá dos Estados Unidos, ele já era conhecido como uma espécie de um jornalista provocador, o velho e bom problematizador, né? O cara, ele consegue realmente polemizar algumas coisas, que é o que antigamente Nelson Rodrigues fazia aqui, Paulo Francis, né? A gente perdeu um pouquinho desses tipos de pessoas no nosso jornalismo. Ele é um jornalista, basicamente. Ele é um cara que pesquisa sobre assuntos específicos, é comentarista político lá no Daily Wire, que é um grande jornal conservador lá dos Estados Unidos. Lá tem mais uma pegada de jornal mesmo, talvez um paralelo aqui seria o Brasil Paralelo, né? Porque eles também fazem um documentário lá no Daily Wire, mas lá eles se estendem um pouco mais, eles fazem um jornal mesmo, de comentário político, etc, etc. E Matt Walsh, ele é um das estrelas desse Daily Wire, porque ele sempre traz comentários muito bem pautados, muito bem fundamentados. Ele é o tipo do cara que é muito chato você discordar dele, porque o cara traz, geralmente, uma tonelada de notas de rodapé nos comentários dele, que é difícil, você pode não concordar, mas é difícil desmontar o argumento dele, né? Ele foi conhecido assim. E sobre a pergunta o que é uma mulher, é muito interessante a gente refletir sobre isso. Antes de falar como é que ele chegou nessa pergunta, é interessante notar que é uma pergunta relativamente simples, né? Uma pergunta relativamente comum demais. E talvez seja por isso que chamou tanta atenção quando saiu o documentário, quando saiu o livro, porque é o tipo de coisa que todo mundo, teoricamente, sabe, mas quando vai conceituar com a cabeça nossa atual, né, engasga, por conta das teses de gênero que foram tomando conta do debate público. E hoje não é tão simples mais dizer o que é uma mulher, simplesmente por conta disso. Depois a gente vai se aprofundar mais do porquê não é mais fácil, mas essa pergunta nasce quando num tweet dele, né? Na época eu acho que era Twitter mesmo ainda, no qual ele faz essa pergunta literal: o que é uma mulher? Depois dele ver vários debates sobre ideologia de gênero, de pessoas dizendo que tal pessoa, tal homem ou tal pessoa não pode definir o que é mulher porque não sabe o que é ser uma mulher. E ele pergunta o que é uma mulher. E quando ele vai olhar as respostas desse tweet, ele fica embabascado de saber que ninguém sabia definir mulher mais, que era uma coisa assustadora. As pessoas não conseguiriam dizer, por exemplo, que é uma das obviedades que ronda o tema, que é a espécie fêmea do ser humano, né? Que, assim como a gente diria o que é uma fêmea de um cachorro, é a espécie feminina do cachorro, né? Então, essa simples resposta biológica já não era mais, não fazia mais parte do linguajar e da compreensão das pessoas que estavam ali no Twitter. Eles não conseguiam definir minimamente o que é uma mulher, nem biologicamente, nem sociologicamente, nem culturalmente, psicologicamente, muito menos. Então, as pessoas não sabiam mais realmente o que é uma mulher. Aí ele pegou esse fio, né, esse start, e falou: eu vou sair nas ruas, e obviamente já estruturando um documentário sobre isso, com uma simples pergunta: o que é uma mulher? E veja, na filosofia, a gente aprende lá nos primeiros bimestres que, geralmente, perguntas relativamente óbvias são as mais complexas, né? Então, por exemplo, quando Platão pergunta nos seus diálogos ali, né, que são muito interessantes para quem não lê os diálogos socráticos, principalmente, né, porque Platão que escreve os diálogos socráticos de Sócrates, em determinado momento o Sócrates pergunta o que é ética? E a pessoa que é o intelector dele
tem que fazer uma conceituação profunda, tem que buscar as raízes mesmo disso para explicar o conceito. O que é vida? A mesma coisa. Só que quando ele está perguntando o que é uma mulher, ele não está fazendo uma pergunta filosófica, ele simplesmente quer uma definição simples e óbvia ali da situação. O que é uma mulher? E ele percebe nesse documentário, aqui já estamos no documentário, que as pessoas não conseguem responder, nem mesmo as mulheres conseguem responder. Os homens não conseguem responder, os transexuais não conseguem responder. E ele cai ali no documentário, para quem viu, nos primeiros minutos, ele fala assim, tá ok, se ninguém sabe, eu tenho que investigar. Aí começa toda a trama que vai gerar esse documentário, que vai fazer dele um sucesso, porque ele vai para a universidade, ele vai buscar especialistas, ele vai a fundo mesmo, para tentar responder apenas o que é uma mulher. E o que é interessante é que quando ele vai também para a universidade, para os especialistas, ele mantém generalizadamente assim a mesma pergunta. O que é uma mulher? E eles também não conseguem responder. Né? Então esse espanto conceitual que ele aborda no livro. E, de fato, eu acredito que no livro ele consegue responder de maneira mais completa. No documentário ele também consegue. Mas aqui ele consegue responder de maneira mais completa, expondo a raiz do porquê a gente não consegue mais responder o que é uma mulher, que é porque a gente ideologizou a realidade a tal ponto que o óbvio passou a ser incompreensível. E como que foi o progresso, mais ou menos, dessa ideologização? Perfeito. Aqui no livro ele vai... quando eu trouxe, só para fazer um caminho editorial aqui, quando eu fui ler esse livro lá, ainda na edição americana, para apresentar para a editora LVM, eu lembro que eu dialogava com alguns amigos que ninguém tinha feito ainda de maneira completa um livro para explicar as origens mesmo do movimento da ideologia de gênero. Eu chamo de ideologia de gênero, sei que tem muita gente que acha que esse termo é incorreto, que não é de fato assertivo nem na universidade, nem na sociedade, só que eu chamo de ideologia de gênero porque realmente o gênero se tornou uma ideologia, não tem como você dizer que não, né? Então, quando faltava um livro que explicasse de maneira didática, e didática eu falo realmente para o povo mesmo, para o indivíduo que não está na universidade, que o cara o cara que não está no debate público o tempo todo, lendo, estudando esse tema. Faltava esse livro. Tem até outros livros, como Teorias Cínicas, que é muito bom, que fala sobre o multiculturalismo, que também deságua depois na identidade de gênero, só que é um livro bem mais acadêmico. Então faltava esse livro didático. E eu não sabia que eu estava diante desse livro, enquanto eu estava falando isso. E quando eu li o livro, eu falei assim, cara, é isso. O livro, ele explica, ele faz um caminho histórico mesmo, de como se desenvolveu a ideologia de gênero. Né? Ele começa, da mesma forma que eu expliquei para vocês, eles contextualizando o porquê ele vai escrever sobre esse tema. Ele fala dos episódios que eu citei do documentário. Para quem assistiu o documentário vai perceber que é uma extensão desse documentário, o livro. E ele começa a explicar, então, aonde nasce. Ele conceitua aqui o início, que ele chama do avô, né? Esse cara que eu vou falar aqui agora seria o avô do movimento de identidade de gênero, que seria o Magnus Hirschfeld, se não me engano o nome dele, que é um alemão, na verdade um polonês, né? Mas que na época ainda era terreno prussiano, etc. Ele seria o primeiro, esse Hirschfeld, ele seria o primeiro a tratar de uma espécie de fluidez do sexo, não é nem gênero, porque o conceito de gênero ele vai se desenvolver mais ali pela década de 50, etc. Então ele é o primeiro a conceituar sobre essa fluidez de gênero. Ele fala, por exemplo, da mulher que está no homem, do homem que está na mulher, em determinado momento. Então ali, para o Matt Walsh, na sua pesquisa histórica, ali está a semente desse movimento. E o Hirschfeld, ele basicamente foi um médico que militou pela causa homossexual nas suas várias vertentes, tanto de aceitação na Europa. Ele criou um instituto, inclusive dele os primeiros tentativas de cirurgias de mudança de sexo está relacionado a ele, desse instituto dele. E foi muito bem recebido, num primeiro instante, na Alemanha, entre guerras ali, né? Depois que Hitler assume o poder, ele fecha o instituto, queima todos os documentos e ele é expulso do país, depois ele acaba morrendo na França. Mas, basicamente, ele é o primeiro teórico a falar da fluidez de gênero, porque é bom entender que sem esse conceito de fluidez de gênero não existe ideologia de gênero. Então,
o Matt Walsh ele foi muito feliz nisso. Ele resgatou quem foi a primeira pessoa que falou, basicamente, da ideologia de gênero, né? Antes disso, ele tenta rastrear para ver se há um conceito bíblico, porque há uma espécie de propaganda dos movimentos identitários, que isso já estaria na Bíblia de alguma maneira, mas ele mostra que não tem nada a ver, isso é uma propaganda mesmo só. Mas ele define, então, como o Hirschfeld como o primeiro a falar disso, dessa fluidez de gênero. Depois de Hirschfeld, teria um homem que, inclusive, mesmo não sendo da editora do qual eu trabalho, eu faço questão de propagar esse livro, porque é um ótimo livro, que é a biografia desse cara que seria o seguidor de Hirschfeld, que chama Adolf Kingsley. Que esse cara, aí sim, aí nós temos o pai da ideologia de gênero, e o cara que realmente vai dar os contornos gerais do que vai se transformar na ideologia de gênero. O Alfred Kingsley, ele é se não me engano, ele é um psicólogo, eu posso estar enganado aqui agora, mas eu acredito que ele é um psicólogo, um médico, não me recordo agora bem de cabeça. E ele teorizou, também participou desse movimento de defesa dos homossexuais, ele mesmo era um homossexual, lutou não só no terreno civil, né, de proteção do homossexual, mas ele era um cara que ele era um teórico social mesmo. Ele queria modificar o conceito de sexualidade na cultura judaico-cristã. E ele fala isso abertamente, não é uma coisa que alguém teorizou, ele falava disso. Que um dos grandes problemas, segundo ele, da sexualidade humana é que essa sexualidade reprimida, como, por exemplo, pela castidade, por uma sexualidade tardia, ou por qualquer tipo de impedidor de vivência da sexualidade, estava na raiz dos problemas psicológicos e sociais de alguma maneira. Então ele teorizava que a liberação sexual de maneira mais aberta e extremada mesmo, que depois tanto que Alfred Kingsley vai ser uma espécie de papa do movimento sexual ali da década de 60, de liberação sexual da década de 60, muito envolvido tanto com o feminismo quanto com os hippies norte-americanos, ele vai teorizar isso, que a sexualidade seria uma sexualidade aberta. Só que esse cara, ele traz muitos escândalos que foram abafados de maneira inexplicável e de uma maneira assim tão competente que dá vontade de bater palma se não fosse tão bizarro, né? Ele fez, por exemplo, pesquisas onde ele contava com dados extraídos de pedófilos, né? E pedófilos que muito provavelmente ele conhecia, porque esses pedófilos do qual ele extraíam os dados seriam dados que seria para os estudos dos orgasmos de crianças pré-puberdade. Eu falo que ele fala adolescentes pré-puberdade, mas adolescente pré-puberdade para mim é criança, não tem outro nome, né? Então, e esses dados eram muito, muito metódicos, anotados. Então, havia-se a sensação, talvez nessa biografia que saiu pela Vida Editorial, talvez há uma afirmação mais correta do que eu estou dando agora, mas parecia que era uma coisa quase que encomendada, porque os dados eram muito fidedignos, é como se o pedófilo tivesse o ato ali libidinoso com a criança e anotasse, por exemplo, características do orgasmo daquela criança, e ainda darmos momentos de uma maneira mais explícita. Ele fala sobre contorções, sobre coisas desse tipo mesmo, uma coisa bem explícita. E isso ficou muito debaixo do tapete. As pessoas não conheciam sobre esse assunto, não conheciam sobre a que ponto tinha chegado essa pesquisa. Kingsley ele foi responsável pelo maior banco de dados estatísticos sobre sexualidade naquela época, se não me engano, na década de 30. E por isso ele se tornou uma referência nos estudos sexuais. Ele inspirou médicos posteriormente, porque ele tratava do que ele chamava de travestismo, né? Que é justamente os homens que querem se tornar mulheres ou mulheres que querem se tornar homens. Não tinha ainda essa questão de identidade de gênero, especificamente com essa terminologia, mas já se utilizava, de certa maneira, gênero como uma variação do sexo. E o Kingsley, então, ele é o primeiro a compilar dados, ele é o primeiro a fazer uma espécie de estudo mais amplo sobre a sexualidade humana. Então, a gente percebe que o movimento da identidade de gênero, ele está diretamente ligado à ampliação da sexualidade, do uso da sexualidade de forma radical na sociedade. Tanto que o Kingsley, de maneira muito aberta, ele falava sobre sexualidade já nas crianças, né? Nas crianças recém-nascidas. Para ele, a sexualidade assim como para Freud, mas de uma maneira diferente,
era o motor dos indivíduos mesmo na sociedade. Não haveria outra maneira de se conviver em sociedade se ignorar o motor da sexualidade. Sexualidade, quando eu estou falando aqui, é a prática sexual mesmo, ou a tendência a praticar o ato sexual. Aí é muito interessante. Isso é o conceito básico de Kinsey, né? Aonde se insere, então, os transexuais? Eles se inserem a partir da constatação, ou pelo menos é o que Kinsey fala, de que há ali uma variação da sexualidade heteronormativa. Então, ele se interessa por aquilo, porque para ele aquilo é uma expressão natural do homem nessa tendência de ampliação do conceito sexual contra as teses judaico-cristãs de sexualidade. Por isso que eu falo que ele era um teórico social. No fundo, ele estava querendo combater uma ideia pré-concebida do Ocidente sobre sexualidade. Então, ali está a raiz da ideologia de gênero. Aqui está a raiz. Depois, a gente vai chegar... Não sei se quer fazer mais uma pergunta, mas aí depois nós temos, na minha opinião, o cara que realmente fez a ideologia. Ali, a partir desse cara que é John Money, ali nós já temos, de fato, a ideologia de gênero estruturada tal como nós pensamos. Porque Kinsey e Hertzfeld, eles não têm essa... Eu estou engasgando para falar Hertzfeld porque eu não sei como é que fala, cara. É um alemão, então me perdoem se minha pronúncia alemã não está sendo a correta aqui nesse momento. Não se preocupe com a pronúncia. Mas... Eles não têm, de fato, esse conceito de teoria de gênero desenvolvido. Não há para eles, teoricamente, essa fluidez completa que nós vemos hoje na Tratado da Ideologia de Gênero. Então, a gente pode dizer que eles são desenvolvedores da teoria de gênero. Kinsey mais do que Hertzfeld. Mas John Money, ele, de fato, desenvolve e teoriza, de fato, profundamente sobre a teoria de gênero ou ideologia de gênero. Essa questão que tu mencionou sobre a parte do Kinsey é realmente importante constatar que, na verdade, foi antes do Tratado de Nuremberg, né? Porque também eu imagino que o experimento assim seria negado de imediato. Sim. E muitas coisas eram feitas também com uma retórica universitária muito forte. Talvez o maior susto que eu tomo aqui, porque assim, eu estudo esse tema já há um tempinho já é quase 10 anos lendo sobre isso, etc. Então, muitas coisas já não me assustam mais. Por exemplo, que há uma ligação primária da sexualização precoce dos indivíduos com a teoria de gênero, isso não é susto mais para mim. Por exemplo, há feministas ali da década de 60, como Shulamit Firestone, por exemplo, que escreveu Dialética do Sexo, onde ela fala abertamente que os filhos, crianças, deveriam ter relações sexuais com suas mães e com seus pais. Então, assim, esse tipo de assombro moral, infelizmente, em mim já passou, porque isso eu já estou meio carimbado sobre isso. O que me assustou lendo esse livro era ver como as universidades americanas, e depois a gente pode desenvolver isso, chancelavam esses tipos de pesquisa, chancelavam esses tipos de situações extremas que beiravam a pedofilia mesmo, utilizando os termos mais corretos aqui. Então, é uma coisa assombrosa no seu sentido moral, mas também universitário, né? Então, assim, da onde que ele conseguia todo o patrocínio para fazer essas pesquisas? Ele tinha dados colossais, era questão de dezenas de milhares mesmo, então não era uma coisa pouca. E aqui Matt Walsh, ele é muito cuidadoso com as palavras, porque Matt Walsh, ele é considerado que é um cara que não tem muito cuidado com as palavras, essa é a grande verdade. Mas aqui ele tem um cuidado com as palavras para envolver o Alfred Kinsey, porque, por exemplo, não dá para dizer abertamente que o cara contratou pedófilos para criar dados, não é esse o ponto. Mas os dados eram tão bem definidos, tão bem configurados, que a dedução é meio que óbvia, né? Como é que um pedófilo faz anotações quase que acadêmicas para depois gerar dados para ele? Então, é muito estranho isso, né? E aqui Matt Walsh, ele fala que o Kinsey realmente tinha um contato com esses pedófilos, né? Então, enfim, mas assim, esse é o passado. Isso significa, é bom deixar isso muito claro, né? Porque senão as pessoas começam a fazer relações. Isso quer dizer que todo mundo que defende ideologia de gênero não é pedófilo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando de teoria, né? A teorização inicial da teoria de gênero passa por essas pessoas que têm esse passado obscuro, que têm essa prática realmente nada invejável. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site.
encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Nesses pesquisadores iniciais, até que ponto, pelo que você falou, era tudo muito teoria, era meio que assim, fontes da cabeça deles, exceto esse experimento, né? Queria saber, assim, até que ponto existia alguma questão de ciência, de talvez algo exato, ou uma questão biológica, que poderia justificar ou explicar algo nesse sentido, ou era simplesmente uma análise social, ou, enfim, teorias assim filosóficas? Teria alguma coisa mais objetiva, algo mais científico, ou era mais essa questão social? Boa questão, porque essa pergunta eu também me fazia muito. Falei assim, cara, será que tem alguma origem? Tanto que eu li um livro que eu indico para todo mundo, se eu não me engano, só saiu em Portugal, chama Homossexualidade e Esperança, de um psiquiatra holandês que tenta estudar o cérebro humano para tentar achar a origem da tendência homossexual, que isso talvez explicaria o transgenerismo. Então, eu sempre tentei estudar essa questão mais a fundo, na busca de entender a teoria de gênero mesmo, no seu sentido mais amplo. E a conclusão que eu chego para além do livro é que, inicialmente, isso foi feito simplesmente com observações sociais. Não existe uma ciência propriamente metódica, como uma medicina fundamentando isso. Kinsey foi o primeiro a tentar isso, com seus dados, com suas compilações, né? Essas compilações de dados, as estatísticas, é uma tentativa de transformar isso em ciência, né? De uma ciência exata, tentar comprovar, por exemplo, ele tentava comprovar em vários momentos que a monogamia não fazia sentido, né? Que isso era uma espécie de éter social cristão, mas que na vivência comum dos indivíduos a monogamia não fazia sentido. E ele tentava provar isso com dados mesmo de adultérios, etc. Então ele tentava compilar muitos dados e, através das estatísticas, forçar essa estatística, mostrar que esse campo da sexualidade humana é muito mais expandido do que o mundo heteronormativo. Então, basicamente, esse é o início da pesquisa. Quem vai fazer isso enquanto metodologia científica, mais profundamente, ou melhor, vai tentar fazer isso, é de fato John Money. É bom já entrar nele, então, porque de fato ele vai tentar fazer isso que você pediu. Bom, John Money, ele é um psicólogo que atuava basicamente nos Estados Unidos, mas ele também estendia suas ações no Canadá e em outros países. E John Money, ele tinha uma teoria. Esse é o ponto, é uma teoria. Ele teorizava, a partir de Kinsey, a partir de Hirschfeld e outros autores, de que a sexualidade humana ela é definida unicamente pelo ambiente cultural, né? Isso essa tendência psicanalítica dele, eu posso dizer psicanalítica porque ele fazia mesmo a aplicação da psicanálise, é uma variação. Na verdade, antes de entrar nesse papo, eu gostaria de dizer o seguinte: a gente está falando aqui da aplicação sexual das pessoas que estavam voltadas à sexualidade, mas existe um contexto mais amplo acontecendo na filosofia mundial, né? Com a criação, por exemplo, das teses de Habermas, Jürgen Habermas, meus teatros do diálogo, nós temos ali a tese do desconstrutivismo, do Derrida, nós temos o multiculturalismo crescendo a partir dessas teses, temos as teses da liberdade vindo ali de Sartre. Então, há um contexto filosófico que vai dando um fundamento teórico para essas pessoas. E eles aplicam isso de maneira determinada à sexualidade, tá bom? Então, só para não parecer que o cara tirou isso de uma nuvem. Não, há uma teoria filosófica sendo criada, sendo expandida, e eles começam a teorizar a partir de aplicar isso a um determinado campo de estudo das humanidades, né? Então, John Money, ele faz isso. Na verdade, eu não sei dizer se ele é desconstrutivista, igual o Derrida, eu não sei dizer se ele é multiculturalista, eu não sei dizer se ele é propriamente adepto à escola de Frankfurt, toda a sua teoria filosófica, mas fato é que ele aplica essas ideias gerais, vindo dessas escolas filosóficas, ao estudo da sexualidade humana. E uma das tendências filosóficas daquele momento era teorizar, seja no estudo da filosofia ética, por exemplo, de que o contexto faz o indivíduo, que existem poucas coisas atávicas no homem, coisas inatas no homem, que tornam ele ser o que ele é, né? Então, os indivíduos, eles são
majoritariamente formados pelo ambiente no qual eles são criados. Então, com essa ideia na cabeça, ele teorizou isso para a sexualidade. Os indivíduos, para além da sua genética, para além da sua sexualidade, da sua biologia, dos seus órgãos sexuais mesmos, aquilo que define o que ele vai ser enquanto sexualidade, escolha psicológica e social, é o ambiente no qual ele é criado. Então, na cabeça de John Money, se um menino nasce como um menino, com os órgãos sexuais meninos, geneticamente um menino, se ele for criado num ambiente no qual ele é tratado e afirmado como uma menina, ele vai ser menina sem mesmo que ele saiba, por exemplo. Né? E tem uma experiência que ele utiliza isso, que ficou muito famosa, tem vários livros falando sobre esse tema, documentários, etc., que é o caso do Brian Hamer, do David Hamer e do Brian Hamer, são os irmãos gêmeos, do qual John Money trata. Tem que explicar basicamente o que aconteceu aqui para vocês entenderem a aplicação dessa teoria. O David Hamer e o Brian Hamer, eles nascem no Canadá e quando eles vão ser ali, ainda quando criança, eles vão fazer uma operação de fimose, se eu não me engano, ainda quando bebê, acontece um acidente e o pênis do David Hamer é castrado, ele é retirado mesmo através desse acidente e ele é mutilado. E os pais ali, muito tristes com a situação, muito desesperados com a situação, num dia eles estavam assistindo a TV e passou uma reportagem de John Money na prestigiada John Hopkins, na Universidade Americana John Hopkins. Ele estava estudando novas vias de aplicação da sexualidade humana. E ele fazia meio que uma propaganda na TV mesmo. Se seu filho tem algum problema, principalmente crianças, nós podemos ajudá-lo. E eles enviam uma carta para John Money. John Money aceita o caso deles, porque era um caso perfeito. Porque o menino era recém-nascido. Ou seja, tinha tido pouca interação com o ambiente que teoricamente o tornaria homem, um homem social, né? Então era perfeito. Então John Money aceita de uma espécie de maneira rápida o bebê Hamer como um paciente e começa a aplicar suas teorias. E desde então, antes de 1 ano de idade, o menino, o David Hamer, começa a ser tratado como menina, né? Ser criado como uma menina mesmo. Vestes femininas, diálogos femininos. Quanto mais ele vai crescendo, a criança vai crescendo, vai sendo reafirmado cada vez mais nisso, brinquedos, etc. E a cada um mês, isso vai se espaçando, mas se não me engano, a cada um mês, depois a cada 6 meses, ele vai fazendo, essa criança vai fazendo visita de John Money. Onde nessas visitas, John Money aplica mais ainda essa afirmação que ele acreditava que era o que trazia a sexualidade social para o indivíduo. Acontece que lá pelos 14 anos, antes ainda, mas o 14 é quando explodiu, David Hamer, que na época tinha virado Brenda Hamer, ele estava entrando em estado depressivo e ela não se via como menina. Aqui tá, e isso, veja, é muito importante esse ponto, porque John Money já tinha se tornado famoso no mundo inteiro. Ele dava seminários na Europa, dava seminários na Ásia, falando do sucesso do caso do David Hamer, de como isso como a tese dele teria se provado real. E não tinha como John Money voltar atrás, né? Porque ele já tinha espalhado o sucesso. Então, o adolescente David Hamer era Brenda Hamer agora e ela sequer sabia. E em um dado momento, os pais não aguentam mais ver o sofrimento e contam para Brenda Hamer que, na verdade, ela era homem, de fato. Diz ela no documentário sobre a vida dela, que isso foi uma espécie de libertação, porque ele entendia que ele não era louco, ele achava que ele era louco, né, que ele tinha algum problema psicológico, ele não se identificava com o seu sexo e tudo mais. E quando isso acontece, pouca visibilidade jornalística é dada para o caso, tanto nos Estados Unidos quanto fora. Alguns jornalistas independentes, e depois a BBC, aí sim, se tornou uma coisa mais ampliada, contou a história do John Money, mas isso coisa de 10, 15 anos depois. Aí John Money não tem mais como, caiu a máscara de John Money, viu que o que ele contou de fato foi uma mentira, tinha gastado milhões e milhões em patrocínio da John Hopkins, e o mais assustador de tudo, John Hopkins nunca voltou atrás, meio que manteve os estudos
teóricos de John Money na universidade até pouco tempo atrás, na década de 90. E John Money nunca se desculpou, nunca voltou atrás nas afirmações que ele fez de sucesso da teoria da sexualidade humana ser nutrida pelo ambiente social. Para finalizar a história do Dave Hammer só, depois, se eu não me engano, eu posso estar utilizando o termo errado, se eu não me engano, o nome dele era Brian Hammer, depois que ele se descobre homem de novo, aí ele adota o nome de David Hammer, ele não adota o nome de menino quando ele nasceu. Mas o fato é que ele se casa inicialmente, faz uma faloplastia, tenta reaver a vida dele de novo, mas ele não consegue, ele tem depressão profunda mesmo, já naquele instante, a psique dele já estava toda destruída, e com 23 anos, salvo engano, essa é a idade, ele se mata com um tiro na cabeça. E é interessante ver isso no ambiente mais ampliado. O pai dele se torna alcoólatra, a mãe dele depressiva, e o irmão dele, que é o gêmeo, que passou por todo aquele processo junto com ele, porque John Money, quando David Hammer ou Brenda vai visitar John Money, o irmão tá junto, porque o irmão é um exato contraste, né? Ele é homem, isso aqui é mulher, tá vendo? Você é mulher, olha a sua sexualidade, olha a sua genitália, por exemplo. Ele fazia isso durante essas consultas. Em dados momentos, as anotações das consultas mostram que John Money colocavam eles até como eu posso dizer, em um teatro de ato sexual, para mostrar como é que o sexo agia diante de um ato sexual. Né? Um sexo feminino e masculino agia durante um ato sexual. E isso com crianças. É bom dizer isso, com crianças, porque eles eram crianças naquele momento. Então, só para finalizar a história, então, o pai se torna alcoólatra, o irmão se torna um viciado em cocaína, também morre muito cedo de overdose, antes, inclusive, do David Hammer. A mãe depressiva, ou seja, o John Money destruiu a família. Né? Destruiu mesmo, a teoria destruiu a família. Mas o que é? Por que eu estou contando toda essa história? Porque nada disso era sabido há pouco tempo atrás. Ninguém fala disso, por exemplo, nas universidades brasileiras, desse caso. E o que é mais assustador, na minha opinião? Matt Walsh, aqui no livro, ele entrevista vários psiquiatras, médicos, que são favoráveis à teoria de gênero, que defendem, muitas vezes dão aula sobre isso. E eles consideram John Money uma espécie de herói, uma espécie de lenda mesmo nesse meio, porque de fato ele praticou a teoria do sexo fluido, que é isso, né? Basicamente é isso. Ninguém nasce homem ou mulher, se torna homem ou mulher. Essa é a tese do gênero fluido. Então ele é o primeiro a colocar isso em prática, de fato. Então ele se torna esse mito, essa pessoa venerada. E as pessoas não citam, por exemplo, o caso do David Hammer. Por exemplo, uma das psicólogas entrevistadas por Matt Walsh, que agora me foge o nome, quando o Matt Walsh cita o caso de David Hammer, ela meio que fala assim, tá bom, teve esse percalço na vida do John Money, mas em outros casos, como se tivesse tido algum caso de fato de sucesso que não existiu, na verdade. Não existiu um caso de sucesso para John Money mostrar para o mundo do qual a teoria de gênero, no qual ele criou, basicamente, porque John Money, de fato, ele é o criador da teoria de gênero, aonde tenha tido sucesso. Não existiu isso. Mas até hoje ele é visto como esse cara, que criou uma teoria de sucesso, que modificou a relação sexo, gênero e cultura ocidental, e ele é vendido como esse placebo, na verdade, porque ele não teve sucesso nenhum na sua teoria. Ele foi, de verdade, um grande embuste que conseguiu muito dinheiro da Universidade Johns Hopkins durante a vida toda. Eu acho muito complicado, na verdade, até pelo fato que eu, como psicólogo, olhando sobre a questão do desenvolvimento da criança em si, até chegar na sua pré-adolescência assim em diante, é algo que quebrou tantas questões de código de ética que é surreal, porque... É isso que eu falo. E isso é assustador, de todos esses... Desde o Kinsey para cá. Há muita quebra de ética, há muito rompimento de qualquer princípio ético universitário nessas questões. E tudo financiado, né? Médicos participando, porque a Brenda teve uma cirurgia de mudança de sexo mesmo, enquanto bebê, cara. Então, assim, veja, hoje a gente está discutindo isso no Brasil, se uma criança pode mudar de sexualidade. Nos Estados Unidos, isso foi feito meio que por debaixo dos panos na década de 60, 70, se não me engano. Enfim, é uma coisa meio assustadora mesmo, concordo com você.
É complicado, porque até quando a gente visualiza sobre essa parte do cenário, imaginamos assim, né, no desenvolvimento de uma criança, existem várias questões em si que estão sendo influenciadas, certo? Então, olhando para o prisma, assim, como psicólogo, sim, existe uma forte influência do ambiente na relação de como que isso acaba afetando ali a maneira de como que a pessoa vai interpretar certos contextos e que vai desencadear suas crenças centrais, suas crenças subjacentes. Mas a grande questão é de que se a gente força algo, tira esse direito ali de um desenvolvimento em si que a gente tem que observar ao invés de agir em relação àquilo, é o que pode gerar, com certeza, um trauma e com certeza vai desencadear muitos problemas psicológicos por conta que a gente está tirando aquilo que é mais importante que existe no indivíduo, a liberdade de escolha. Sim, sim. E Esse é o ponto. Esse é o ponto filosófico, acho que você tocou no ponto filosófico. Porque quando toda retórica que envolve isso, desculpa te cortar, já te devolvo a palavra. não, sim, Toda claro. retórica que envolve isso é que isso é feito para dar liberdade, né? Que isso é feito para dar dar amplitude à liberdade individual. Mas, na verdade, essa ideologia, que eu faço questão de chamar de ideologia, ela cria um campo de força em torno da liberdade. Porque você, quando você dá essa liberalidade sexual, você não trata o problema ou a percepção das pessoas. Você dá a ela o que ela enxerga, mas nem sempre o que ela enxerga é real. Nem tudo que ela enxerga é fato. E isso eu falo numa amplitude aqui muito mais que sexual. Você pega uma criança que tem um amigo imaginário, por exemplo. Aquilo não é real, como é que você trata isso? Você tem que dialogar com ela para explicar o que aquilo não existe. Mas não estou querendo dizer que a percepção de homem ou mulher na intersexualidade é um amigo imaginário, não é esse é o ponto. Mas é preciso ir além dos chavões ideológicos. Você precisa olhar isso como um tratamento, né? Como uma percepção psicológica mesmo, né? E não ser tratado com políticas, né? Com teses que são, no fundo, políticas. Sim. É um cenário ainda que é muito nebuloso ainda no cenário científico, porque realmente, como que eu posso dizer, toda essa parte, assim, todo desenvolvimento biológico, para você ter uma ideia, né? Medicina baseada em evidência surgiu em 1992, é um bebê de 5 anos de idade, na questão de termos científicos. Nem isso se depender. A embriologia nasceu agora há pouco, né? Se for para pensar. Sabe, a psicologia baseada em evidências está se tornando agora um fenômeno, sabe? Então é muito recente, até em termos para a gente conseguir ter um estudo qualitativo e, de fato, seguindo todas as bases metodológicas de que a gente consegue ter um norte. Até caráter, na verdade, de curiosidade, né? Quando eu estava fazendo o meu trabalho de graduação, inclusive, eu estava focado em outra coisa totalmente diferente que a depressão, por mais que tenha seus vínculos, eu estava olhando como que surgiu, por exemplo, o transtorno depressivo maior. E ele surgiu em 1980, no DSM-3. E no DSM-3, inclusive, eu fui dar uma fuçada lá, fui ver o que era considerado ainda como, né, transtornos, né, psicológicos. E uma das questões que eu fui analisar era na parte de parafilias, por exemplo. E uma das parafilias era a questão da homossexualidade. Naquela época, era considerada ainda como uma parafilia. Então, sabe, tem muitas das questões ainda que são complicadas a gente conseguir abordar. E pode falar, à vontade. Eu acho que o que há hoje é um embaralhamento de coisas, assim, na tese de teoria de gênero. A homossexualidade sendo envolvida com problemas de percepção mesmo. Veja, a disforia de gênero, anteriormente classificada como um caso clínico, hoje já não mais é tratado assim, né? Hoje se tornou um problema social, etc. Havia tratamentos eficazes com isso, em relação à disforia de gênero. E era tratado como disforia mesmo, como um problema psicológico, porque havia anotações, era fundamentado, já era uma das poucas coisas. Eu lembro de um psicólogo no qual eu participei de uma exposição uma vez, que ele falava que era uma das poucas coisas muito fundamentadas da psicologia. Tinha muitas coisas que de fato estavam lá nesse DSM aí, e que ele falava, cara, não existe sequer anotações
para dizer o que aqui está dito, mas a disforia de gênero é um dos poucos casos que havia muitas anotações, havia muitas observações clínicas, etc., e foi desfeita enquanto patologia para se optar por uma abordagem social. Pois bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a homossexualidade, ela está, na minha percepção, ela está num campo que vai muito além do que é dito da teoria de gênero, do transexual, porque o homossexual pode optar por outra sexualidade pela sua simples liberdade de gosto mesmo. E veja, isso não é uma ofensa. Ele prefere ter relações com uma pessoa do mesmo sexo. E por uma abordagem sexual do nosso século, ok, né? Isso é uma sexualidade, isso é uma expressão da sexualidade, de uma intimidade que não diz respeito a um ambiente social político, né? Agora, quando a gente está falando de transexuais, a gente está falando de muitas coisas muito mais profundas. A gente está falando de uma normalização de uma postura que pode ter caráter psicológico, ou seja, de um problema psicológico profundo. A gente pode estar fazendo uma propaganda de uma teoria baseada em nada, a não ser ideologias pura e simplesmente, e que tem consequências reais nas vidas dos indivíduos, consequências danosas. Eu escrevi um texto para a Gazeta do Povo, vai fazer uns 4 anos, se eu não me engano, onde eu trago várias estatísticas de que as pessoas que passam por transições de gênero, porque veja, quando uma pessoa é considerada transexual, principalmente nos Estados Unidos, já se inicia um tratamento hormonal que depois de alguns anos vai caso a pessoa queira, e geralmente ela quer, porque aqui Meto Walsh vai mostrar que os profissionais que trabalham nessa sala levam as pessoas que passam por esse processo a quererem mudar de sexo. Essas pessoas, quando fazem cirurgia de mudança de sexo, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. É uma cirurgia irreversível. É uma coisa para a vida inteira. É uma coisa que não tem como falar assim, gente, me arrependi, coloca o pênis de novo. Não existe isso. Existe uma coisa estética, mas real não existe. Gente, me arrependi, quero ser mulher de novo. Não tem jeito. Então, você percebe que é muito diferente da homossexualidade. A gente está falando de uma coisa completamente diversa. O homossexual não passa por uma transformação corpórea desse nível, né? Enquanto falando isso em questão de cultural e em questão de vivência da prática mesmo individual. Aqui a gente está falando de uma política pública de incentivo à transexualidade que tem um caráter ainda muito imaturo, teoricamente, e é isso que é a denúncia do Meto Walsh, completamente imaturo, sem fundamentos científicos sólidos para arraigar essas ideias, e as pessoas estão quase que sendo tratadas como cobaias dessas teses, né? Existem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ONGs de pessoas que fizeram transições e se arrependeram. E pessoas que fizeram transições e se arrependeram e não se declaram publicamente, porque existe uma espécie de pressão social dos transexuais para que essas pessoas não se pronunciem. Então, assim, a gente está falando de o problema é muito maior do que a homossexualidade. É muito maior. É uma coisa, é um universo paralelo a isso. Não está no mesmo patamar. As pessoas que confundem isso, talvez fazem isso de maneira proposital para confundir as coisas. Não tem uma relação, a gente está falando de outra coisa. Até porque é bom dizer que o homossexual nem sempre evolui para o ponto de querer mudar de sexo mesmo. Agora, aí está uma questão muito interessante. Quando o homossexual, por exemplo, a pessoa que tem atração pela pessoa do mesmo sexo, nesse ambiente de teoria de gênero, de ideologia de gênero, ele é levado a crer o que John Money ou o que Alfred Kinsey afirmava, que existe uma fluidez de gênero dentro dele. Essa fluidez de gênero, ou seja, ele leva a crer que ele é psicologicamente uma mulher, mesmo sendo um homem biológico. Então você percebe que o conceito de homossexual está sendo engolido pelo transgenerismo, né? O homossexual, que é homem, se identifica como homem, apenas tem gosto sexual pelo próprio sexo, ele está sendo levado a acreditar que ele é um homem, uma mulher no corpo de um homem. E isso vai levar à transição de gênero. Ou seja, muitas pessoas que estariam muito bem resolvidas com a sua homossexualidade estão levando a ser
transexuais pela teoria social. Olha a seriedade que é uma teoria sendo colocada em prática de maneira à torta e à direita, né? Sem um aprofundamento de estudos. Então, isso que está acontecendo acontece a partir da escola. E aqui entra a parte de denúncia do Metwalsh. Até aqui ele está fazendo história, ele está contando uma história do desenvolvimento. A partir ali do meio do livro, ele começa a mostrar como existe uma espécie de máquina cultural nos Estados Unidos, principalmente, e que já consigo ver aqui no Brasil de algumas formas, onde uma criança confusa, que às vezes ela é confusa nem tanto com a sua sexualidade, ela é confusa consigo mesmo. Gente, todo mundo aqui já foi adolescente. Adolescente, ele tem tanto hormônio passando no cérebro dele, que muitas vezes ele não consegue separar o que é uma roda de carro. Neurobiológicos em si que vai gerar uma confusão. É que eu só tenho umas certas ressalvas porque, por exemplo, olhando de cada caso, né, eu olho muito de um ponto de vista individual sobre essa parte, porque, por exemplo, quando não se é adicionado estímulos àquele ambiente, a pessoa já começa a ter comportamentos, então, que nem... Por isso que eu olho muito de cada caso, porque, que nem quando você pega a relação de uma criança que daí é um menino, só que daí gosta de se vestir como menina, gosta de brincar de boneca e por aí vai. Ok. Outra coisa é quando você está adicionando um estímulo àquele ambiente da qual você está forçando aquela pessoa a se adequar àquilo. Exato. Então, não é natural. Eu só tenho essa ressalva, sabe? Porque, por exemplo, uma coisa é você ficar forçando algo àquela pessoa e outra coisa é você deixar que naturalmente a pessoa tenha aqueles comportamentos. Exato. Assim. Exato. Não, mas isso, concordo plenamente. Existem, inclusive, estudos psicológicos mesmo, de tratamento clínico, de homens que têm características femininas desde a mais tenra idade e vice-versa. Então, existem estudos muito bem fundamentados sobre isso. Mas que a gente está falando de um estímulo mesmo. O Metwalsh, ele denuncia, por exemplo, uma adolescente que procura psicólogo da escola onde ele estuda, dizendo que ele está passando por algum problema. E, às vezes é um problema familiar comum. Meu pai não me entende, minha mãe me oprime, essas coisas que todo adolescente passa em algum momento da vida. E esse psicólogo, ele é meio que treinado, talvez conscientemente, mas talvez não tão conscientemente, a considerar isso um problema de gênero, um problema relacionado à sua percepção enquanto pessoa, né? E esse indivíduo, ele, então, é levado, porque, veja, nós temos um profissional aqui, cara que entende, ele está aqui para me ajudar. Então, se ele está dizendo que então deve ser. Essa é a consequência mais óbvia de uma situação como essa. Esse adolescente, essa criança, é levado a crer que ele tem um problema de desvio de gênero ou de percepção sexual. E aí começa aquilo que Metwalsh chama de máquina pública de transgenerismo. A pessoa é levada, logo daí em diante dessa percepção, ela começa a ter consultas regulares com esse psicólogo, que já é um ideólogo, na minha opinião, isso já é ideologia, né? Um ideólogo. Esse ideólogo logo mais vai provavelmente indicar ele a um médico especializado para administrar hormônios, femininos ou masculinos, dependendo da sexualidade do indivíduo. Depois, aí já começa aquilo que chama processo de transição. Desse processo de transição, começa uma espécie de discernimento individual junto com o psicólogo para ver se haverá mudança de sexo efetivo. Segundo Metwalsh, isso está acontecendo diariamente aos colossos nos Estados Unidos, com situações que muitas vezes não desrespeitam nem sequer a sexualidade do indivíduo. Eles são levados a crer que esse é o problema. E qual que é o principal problema disso? Isso é uma observação do Pedro, tá? Aqui eu não tenho rodapés para adicionar. Isso é uma observação pessoal. Isso está se tornando uma máquina de produção de pessoas com depressão. Porque os indivíduos, eles são levados a crer que, caso eles mudem de sexo, ou caso eles façam a transição, miraculosamente os seus anseios psicológicos não atendidos ali na adolescência serão resolvidos. O que faltava finalmente para ele era mudar realmente de sexo. E que quando isso acontecer, todas as suas ansiedades, todos os seus problemas pessoais, todas as suas percepções confusas vão ser resolvidos, porque o que estava faltando é eu, de fato, me aceitar na minha sexualidade psicológica interna.
Mas isso muitas vezes não acontece, porque muitas vezes o problema não é desse caráter. Aí entra naquelas estatísticas que eu falei que eu dei na Gazeta do Povo. Se eu não me engano, na Suíça, porque agora eu não tenho isso de cabeça, mas depois eu deixo o link com você, você pode postar aí junto com o podcast. Na Suíça, os casos de tentativas de suicídio entre pessoas transexuais chegam na casa de quase 50% de pessoas transicionadas. Gente, vocês têm noção de que é isso? É quase metade da população que faz transição de gênero. As pessoas tentam um suicídio. Tentam ou têm pensamentos suicidas. Isso não é brincadeira. Alguma coisa está errada. Não tem como você dizer que isso é o normal. Não, se o problema a ser tratado com a transição de gênero é justamente a aceitação pessoal e o vencimento, a vitória sobre esses dilemas pessoais, a transição deveria ser um caminho que ajudaria o indivíduo. E você sabe o que eles dizem? Isso que é mais louco, né? Que eles estão tentando, de fato, o suicídio porque o ambiente, a sociedade não aceitaram. Gente, vamos ser sinceros. Hoje não existe mais esse papo. Hoje, se você destrata um transexual na rua, você é preso, literalmente preso. Você não sai livre da cadeia no mesmo dia. E existe uma cultura social extremamente aberta. Isso aqui no Brasil, um país majoritariamente cristão, católico e protestante. Mas se a gente vai para a Escandinávia, se a gente falar, por exemplo, Noruega, se não me engano, a taxa de aceitação chega a 95%. Então a gente está falando de sociedades que já aceitaram, já não tem mais esse estigma como a gente pensa. E lá, na Suíça, por exemplo, é um país escandinavo, ainda assim lá chegam a esses números estrondosos. Por exemplo, se eu não me engano, a Noruega é um dos países com a taxa mais alta, talvez o primeiro em aceitação cultural dessas mudanças. Lá as taxas também de tentativa de suicídio são altíssimas. Tem tudo nesse texto, depois vocês podem olhar. Então, mas por que eu estou dizendo isso? A teoria não bate com a prática no final. Quando a gente vai analisar o que é a teoria de gênero, e aqui a gente já pode entrar daqui a pouco na filosofia, porque aí nós temos Judith Butler, tem outras pessoas que é denunciada aqui, denunciadas aqui no livro, melhor dizendo, analisadas aqui no livro, mas o que é importante? A teoria não casa com a realidade. Quando nós olhamos de maneira crua para o que está acontecendo, não está tendo essa comunhão que se esperava entre a teoria e a prática. Aquilo que John Money teorizou e ele pôs em prática, não só no caso de David Heimer, mas ao redor do mundo não está funcionando da maneira como eles estão pensando. E é a pergunta que eu faço no texto da Gazeta: quem vai pagar esse boleto? Porque ainda que você fale o seguinte, Pedro, tá ok, 50% das pessoas tentam suicídio, mas 50% não. É verdade. Mas você concorda comigo que se 50% tenta e 50% não, isso não pode ser tratado como uma política pública. Porque no mínimo precisa de revisão. No mínimo precisa de uma... defende isso, também eu falo, pô, então roleta russa tem menos chances da pessoa acabar aí virando estatística do que propriamente... Né? Pois Só que você vai jogar roleta russa? Não, você não vai jogar. Sabe? É bom dizer que varia isso ao redor do mundo, né? Até porque esses dados são muito, como é que eu posso dizer? Não são tão assertivos, porque depende muito da resposta dos indivíduos, né? Tem países, se eu não me engano, nos Estados Unidos chega a 30%, tem outros países que é 15%, 18%, aí chega na Escandinávia, na Suíça, que é em volta de 40%, ou 38%, ou 50%, eu não me recordo agora de cabeça. Mas, em resumo, isso não poderia ser uma política pública de saúde, né? Porque, de fato, como você falou, é quase uma roleta russa. Então, nesse ponto, o que Matt Walsh denuncia no final do livro é que, para além de uma aceitação social, psicológica e cultural dos transgêneros, é preciso revisar como nós estamos tratando essa situação. E, melhor ainda, buscar novos meios teóricos de estudar esse fenômeno. Não adianta a gente achar que a teoria de gênero, a ideologia de gênero, é uma resposta única para esse problema. Porque não é. E digo mais, nós tínhamos uma resposta psicológica muito bem fundamentada em relação à disforia de gênero, que tinha uma efetividade completa. Então, não vou dizer 100%, mas tinha uma efetividade real. E por que ela foi suprimida?
na minha opinião, por política, simplesmente por pressão política, que não seria nenhum tipo de escândalo já na DSM há muito tempo, né? Vamos ser bem sinceros. Mas, assim, ali, então é preciso revisar esse princípio. Mas o que é muito louco? Né? Agora, partindo um pouco mais para a filosofia, posso seguir ou vocês querem falar? Pode, à vontade. Quando a gente segue, então, para a filosofia, a gente percebe que as fundamentações que são dadas filosóficas são muito fracas. E aqui falando como filósofo, não tem uma fundamentação real. Por exemplo, quando você vai ler Problemas de Gênero, que é o principal livro da Judith Butler, que hoje é a principal teorizadora da teoria de gênero na filosofia, primeiro que é quase impossível ler o livro dela. Né? É uma verborragia assim, absurda, é um nada com nada o tempo todo, é uma coisa impressionante, mas aquilo que dá para você abstrair do texto dela, por exemplo, ali na página 36 da edição brasileira, ela fala que gênero é uma performance. Guarda essa frase, é uma performance. O que é uma performance? É você acordar um dia e performar algo, né? Você dizer algo, olha, eu vou ser hoje isso, ou você aquilo, outra coisa hoje. Se gênero é uma performance, você concorda comigo que isso não deveria ser um caráter psicológico, isso não deveria ser clínico. Sim. Você não trata um ator com um psicólogo. Nossa, hoje o cara, ele é um ator, ele vai ter que fazer o papel de um cavalo, então passa ele numa transição de cavalo, de gênero. Não existe isso. Se é uma performance, se eu decido o que eu sou diariamente, a gente está saindo um pouco do caráter científico. A gente está entrando num caráter pessoal, de exposição, de aplicação da minha liberdade. Então, a gente está em outro terreno. Então, é bom dizer que a filosofia, ela se aparta da teoria puramente médica, ou puramente aplicação médica, desde o início. E veja, a Judith Butler aceita isso. Por exemplo, nesse mesmo livro, ela fala que hoje, para ela, é um paradigma. Acho interessante isso, inclusive. Ela fala que existe um paradigma ocidental, que é o seguinte: nós temos a biologia genética que fundamenta, essa é a versão tradicional ortodoxa do Ocidente, segundo ela. A genética e a biologia nutrem a nossa percepção cultural. Para ela, esse é o caráter, essa pirâmide da sociedade ocidental. Para ela, isso teria que ser invertido. Ou seja, a cultura ou a filosofia, a ideologia, nutrir a biologia genética. Só que isso é risível. Como a gente faz isso? Me dá um caminho para fazer isso. Como é que você vai fazer a cultura dizer o que a genética diz? Peraí, a gente está falando de campos diferentes. Ou seja, existe um erro metodológico na teoria da aplicabilidade filosófica da questão, entende? A Judith Butler faz um salto bizarro. Não tem como a filosofia definir a biologia, porque a gente está falando de campos de percepção e matérias diferentes de análise. Você não analisa a genética com filosofia, gente. Você não analisa a biologia com filosofia. A gente está falando de ciências exatas, ou buscando o máximo ser exato. Ninguém faz um teste genético para descobrir a paternidade e falar assim, peraí, antes de mais nada, deixa eu perguntar a Derrida o que ele acha. Não, deixa eu olhar no manual, no dicionário de filosofia, antes de dizer se é o pai ou não é. Não existe, porque não existe uma correlação entre as coisas. Então, a minha crítica filosófica é que a filosofia que fundamenta a teoria de gênero, ela é falha desde o início. Ela não tem, como posso dizer, fundamento mínimo para se dizer filosofia. E veja, isso que eu estou dizendo está escrito lá. Você tem todo o direito de comprar o livro e leia. Então, desde o início, há uma crise na teoria de gênero, na ideologia de gênero. Isso é uma análise minha. A crise de que não há fundamentação mínima para a ideologia de gênero se aplicar à realidade. E eu falo isso não como uma pessoa conservadora, cristã, nada disso. Eu falo isso simplesmente como uma análise simples das ideias que são dadas ali. Por exemplo, qual é a fundamentação de John Money para dizer que a cultura é o único fator determinante para a sexualidade humana? De onde que ele tirou isso? Aonde que está a realidade? Aonde que estão os dados que fundamentam essa aplicabilidade? Porque uma coisa é o seguinte, eu, enquanto filósofo, estou debatendo abstratamente um assunto,
E eu não preciso, de fato, de dar... É bom que eu dê fundamentos, é bom que eu dê notas de rodapé para todo mundo, para saber que eu não estou tirando isso do nada. Mas quando eu estou falando de aplicação médica, aí sim, eu preciso de fundamentação. Não posso tirar isso de uma ideia simplesmente teórica, de uma filosofia, de qualquer outra, e aplicar isso de maneira dura, como ele foi aplicado. Ele fez uma transição de gênero numa criança, pelo amor de Deus. Então, assim, eu não posso fazer isso. Agora... A crise que está na ideologia de gênero é que eles nunca se encontraram nesse meio. Ainda há uma briga para saber se a teoria de gênero ela é de fato médica, científica, e por isso, dado a aplicação científica enquanto análise crítica, ou ela é uma filosofia que se adapta à realidade social, e por isso ela tem essa modabilidade. Mas qual que é o problema disso tudo? Se ela é uma coisa, ela não pode ser outra. Se ela é filosofia, ok. Aí ela se torna uma espécie de religião, né? Eu aplico os seus princípios à minha vida e vivo dessa maneira. Dentro da minha liberdade, eu faço as escolhas, se eu me sinto mulher, tá ok, eu me sinto mulher, vou viver como mulher, e etc e tal. Tá dentro da minha liberdade de ação social. Dentro de uma democracia livre, você tem esse direito. Pois bem, agora, quando você transforma isso em política pública, tem que estar fundamentada em muito mais coisas do que simplesmente uma filosofia, do que uma ideologia. Se você vai aplicar isso num terreno médico, pelo amor de Deus, você precisa de uma fundamentação científica para isso. Então, esse é o ponto, né? Esse é o crivo do problema da ideologia de gênero hoje, sabe? E além disso, também, até do que você mencionou como performance, né? A relação de quando você coloca como performance, você acaba, né, gerando dois problemas. Um, você acaba banalizando o que o próprio pessoal que fala sobre a questão do transgênero fala, que nasceu assim, sempre foi assim. Exato. E a outra questão é que daí você está falando, então, que é um transtorno de personalidade. Mas você não pode falar isso, mas vai ser processado. Esse é o ponto. Se você falar isso, você é processado. Porque, de fato, veja, desde o início, eu tinha um amigo, não vou citar os nomes aqui, mas eu tinha um amigo que na infância, ele tinha um irmão, que o irmão dele, em um determinado dia, ele falou para a mãe dele que ele já era adulto, ele era adulto e ele queria trabalhar, etc e tudo mais. E todo mundo achou bonitinho e tudo mais. O fato é que esse menino começou a realmente agir como adulto. Ele queria sair, ele acordava junto com o pai dele e saía para trabalhar, andando na rua e seguindo o pai dele. E o menino foi fazer um tratamento, levou o menino pro psicólogo, e o menino tinha um transtorno. Eu não lembro qual o transtorno que é, mas eu lembro que a gente dava risada isso na época, adolescente idiota, né? Mas era um problema. O menino tinha algum transtorno que ele não se via como criança. Eu não sei se existe algum termo médico para isso, mas ele não se via. Ele se via como adulto mesmo. Eu lembro que eu ia na casa dele, o menino sentado lendo jornal, cara, de 5 anos. Isso não é normal. Então, assim, nesse nível. Então, o que é isso? Era um transtorno. Mas, obviamente, existem vários tipos de transtornos. Uma delas é o transtorno de personalidade. Quando você se sente sendo uma coisa que você não é efetivamente, isso antes era tratado como transtorno de personalidade. O problema é que hoje não é mais. Aí está outro problema. Quando a ideologia filosófica, é bom dizer, ela começa a influir nos dados médicos. Aí está o grande... Veja, se a gente for elencar um problema ocidental hoje no mundo, esse é o top 1 para mim. A gente não pode misturar uma coisa com a outra. Porque se a gente misturar, a gente danifica a vida dos indivíduos. Essas pessoas que foram levadas a crer que tem um problema de gênero e fizeram transição, como é que você vai reverter isso? Como é que você vai consertar isso? Não tem como consertar. E isso pode ser colocado na culpa do governo, pode ser colocado na culpa de uma prática governamental. E não há dinheiro no mundo que vai pagar a liberdade dessa pessoa de volta. Ele entrevista aqui o Matt Walsh, um transgênero que fez a transição e se arrependeu. Entre muitos porquês do arrependimento, ele tem uma dor crônica na região genitária que nunca já passou por mais de dezenas de operações e não se resolve. Ele tem uma dor crônica, já tentou suicídio várias vezes, e ele é um desses que falam que foi levado a acreditar que tinha um problema de gênero. E aí? Como é que você conserta isso? Não tem como consertar. Então, o top 1 dos problemas ocidentais é isso hoje, você misturar ideologia com ciência. Enquanto é ideologia,
As pessoas podem acreditar ou não acreditar, ser adeptas ou não, tudo bem, ok, você está livre para isso. Agora, quando você cria métodos de aplicar isso às pessoas de maneira... Porque, veja, a aplicabilidade médica, ela é coercitiva em determinado momento, né? A pessoa hoje não tem liberdade, por exemplo, para dizer para o médico se ela sofreu um acidente, se deve ou não amputar a perna dela. Isso é uma decisão médica. O médico tem que fazer de tudo para salvar a vida dessa pessoa. Então, vamos transferir isso para um caráter mais amplo. O psicólogo tem a liberdade coercitiva de dizer para o indivíduo se ele está apto ou não a fazer determinada coisa. Então, se ele é apto ou não, se aquilo que o problema que ele está passando é oriundo de determinada situação ou de outra. Então, existe uma questão coercitiva dentro da ciência. E quando a gente transforma essa ideologia de gênero e dá a ela esse caráter coercitivo da medicina, você começa a criar um instrumento de dominação dos indivíduos, no qual eles tiram a liberdade deles. Então é uma coisa muito séria, é uma coisa bem profunda, assim. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Não sei se teria algum caso internacional que você possa citar para a gente, mas ouvindo toda essa história me lembrou muito o que aconteceu aqui no Brasil, poucos anos atrás, da cura gay, que era algo que a gente, no caso, eu não me recordo tanto assim, você pode até explicar melhor, mas o que eu me lembro era que tinha uma decisão de tratar a questão da homossexualidade, se a pessoa quisesse, de uma maneira médica, de uma maneira psicológica, mas que toda uma classe ideológica foi contra isso, não, porque não pode, não porque é errado, porque isso é preconceito, porque isso é cura gay, enfim. E criou toda uma coisa assim que, como que eu posso dizer? Tirou o nosso olhar para o que realmente estava falando, que e se for uma questão médica? A gente está olhando para os fatos ou a gente está, novamente, só olhando para coisas subjetivas, que talvez não seja o caso daquela pessoa, enfim. Eu sei que esse caso gerou muita polêmica e foi algo que a gente conseguiu ver isso no Brasil. Lá fora isso está muito mais avançado, mas no Brasil a gente já teve um caso assim. Eu queria entender como que está essa situação hoje, tanto no Brasil quanto no exterior, porque a gente tentar trazer a ciência para esse lado parece que sempre vem o outro lado da história culpando que não, isso é preconceito, não, você não pode falar assim. Eu queria saber como é que está ainda, como é que está esse cenário e como lidar, né? Como que os acadêmicos, os cientistas que acreditam nessa visão mais científica do gênero, como que eles podem lidar com toda esse movimento que tenta desmerecer a ciência e os fatos. A questão da cura gay, na época, eu tive meio envolvido com isso, porque eu era colunista de alguns lugares. E é bom dizer o seguinte, tem duas visões em relação a esse ponto. Tá? A primeira é a seguinte, eles pegaram uma questão religiosa, que era o fato de várias igrejas evangélicas, principalmente evangélicas, que faziam orações mesmo nos cultos para que as pessoas deixassem de ser homossexuais, tratando isso de fato como uma doença, né? Então, o primeiro ponto é que essa questão de cura gay, esse termo cura gay, ele não vem exatamente da aplicação psicológica, mas de uma aplicação religiosa, né? E muitas pessoas foram denunciadas por essa prática. Outra coisa é o campo psicológico. Quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de aplicação de um método médico para determinado problema. Há ainda muita discussão, e veja, como eu já indiquei para vocês, Homossexualidade e Esperança, esse livro é muito bom, indico novamente ele. Esse médico, ele trata pessoas que tenham tendências homossexuais. E no final do livro ele fala que ele teve muito êxito nesse tratamento. E ele considera isso um problema comportamental. Vamos deixar isso muito claro. E quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de desvio ou orientação para uma ação. Algo que eu tenho a capacidade de me orientar, de consertar e de arrumar
Isso é polêmico por quê? Porque eu entendo aquelas pessoas que falam que quando isso acontece, quando esse tratamento é feito psicológico, leva-se a crer de que quem é homossexual é doente, né? É uma pessoa que tem uma patologia. Eu entendo isso. Entendo de fato e eu acho que essa é a percepção geral mesmo. No entanto, outros problemas giram em torno dessa narrativa. É o seguinte, e se uma pessoa, ela, por algum trauma, por exemplo, um abuso sexual, ela de fato teve esse comportamento sendo incutido nela de maneira problemática. E essa pessoa quer um tratamento para arrumar esse problema que muito antes é um problema de caráter traumático. Ela não tem o direito? Esse é o ponto. Essa pessoa não tem o direito para isso? Porque você tira daí a liberdade do indivíduo, né? Outra coisa, existem e existiam até a década de 90 inúmeros estudos que davam conta de tratamentos de homossexuais comportamentais. E esses estudos davam conta de uma taxa de sucesso naquele momento. Sucesso era de pessoas que voltavam a ter uma percepção e um gosto sexual voltado à heteronormatividade de maneira efetiva. A gente vai enterrar tudo isso? A gente vai afogar tudo isso, fingir que ele não existiu? Esses estudos estavam errados, mas peraí, se estiver errado, a gente tem que contestar com a ciência. A gente vai fingir que isso é... Ou a gente vai criar uma norma de cima para baixo, como foi a DSM, e a partir de hoje não pode mais tratar. Mas peraí, não pode mais tratar por quê? A gente tem estudos que refutem o receituário anterior? Não, a gente não tem estudos, a gente simplesmente quer, porque tem um estigma social. Isso, para mim, em questão de medicina, não é argumento. Em questão de... Isso não deve ser. Se a pessoa amanhã achar que transtorno de bipolaridade não é doença, então a gente vai parar de tratar o transtorno de bipolaridade? Se amanhã a depressão for começar a ser tratada como frescura, a gente vai parar de tratar a depressão? Como é que vai funcionar isso? O comportamento social de um colosso, de uma sociedade, não deveria influir no diagnóstico médico de um psicólogo, na minha opinião, né? Então, esses são os problemas que envolvem a questão da cura gay. E é bom dizer que a cura gay, então, foi utilizado esse termo de forma pejorativa, e que não foi exatamente isso que estava se propondo. Ninguém estava buscando o direito de pastores curarem gays. Isso era um problema médico, psicológico. A minha questão é o seguinte, isso parou? Os psicólogos pararam de fazer isso? Aí eu deixo no ar, né? A pergunta retórica. Dentro de 4 paredes, ninguém tem uma câmerazinha ligada ali. Os médicos, talvez os psicólogos que acreditem nessa prática, continuam fazendo mesmo contra a lei, né? Então, é o tipo de norma que é politizada, e toda norma politizada, ela quase que ela pede naturalmente para ser ignorada de alguma maneira. Eu abomino todo e qualquer tipo de ato político no meio científico, né? Por mais que aconteça, a gente sabe que aconteça. Mas uma questão em si que eu sigo à risca sempre é o código, né? Esse é o único que eu tenho de código mesmo ali da questão assim, do código de ética do psicólogo. Eu concordo ipsis literis do que está escrito, que é o artigo 2b, inclusive, que fala que o psicólogo ele não pode, de forma alguma, passar questões religiosas ou políticas na vida de um indivíduo. Então, se a gente está lidando com um caso, tem que ser de acordo com a religião daquela pessoa, de acordo com a visão de mundo daquela pessoa, para assim a gente conseguir trabalhar em cima. Porque senão a gente está colocando juízo de valor. Exato. E esse que é o grande problema. Então, não existe juízo de valor na terapia, existe o que é científico, o que é proposto. E sabe, esse que é o problema. Quando a gente coloca política no meio, realmente vira um achismo. Exato. A melhor narrativa, a narrativa mais popular vence. E isso é uma coisa muito complicada, gente, porque a gente está entrando numa era anti-iluminista, se for para pensar nesse sentido. Porque quando a gente separou o conceito cultural religioso da ciência, isso se mostrou benéfico ao ponto de que a gente teve avanços bizarros em questões de um espaço de tempo de 100 anos. A gente sabe que em termos de história, 100 anos é nada, né? Então, vamos supor ali, de 1700 a 1800, olha a evolução científica, tanto de análise científica quanto de
prática científica que nós tivemos. Se a gente for de 1800 a 1900, mais ainda. De 1900 a 2000, mais ainda. E tudo isso está baseado no princípio iluminista de separação desses fatores. O que é religião, metafísica, do que é ciência, prática científica e empírica. Se a gente começar a mesclar isso de novo, aí a gente começa a criar um grande problema. O grande norte da ideologia de gênero é uma narrativa. Esse é o ponto fulcral da ideologia de gênero na sociedade. Eles criam uma narrativa que não pode ser contestada. E se essa narrativa não pode ser contestada, só resta a aceitação. Então, quando os indivíduos taxam, por exemplo, muitas pessoas que vão assistir esse podcast provavelmente vai pensar, o Pedro é preconceituoso. Mas por que eu sou preconceituoso? Porque eu estou contestando fatos históricos e teses filosóficas? Isso seria um absurdo há pouco tempo atrás, porque eu fazer isso não significa que eu não aceite modos de vivência diferentes, ou que eu não aceite pessoas que tenham ideias diferentes da minha. É uma coisa totalmente diferente da outra. Mas hoje o indivíduo ele se encontra nesse barco, né, nesse clauso, que é de ele não poder contestar. E a ideologia de gênero está no centro disso. Hoje, qualquer um que se coloque contra a teoria de gênero, ela é automaticamente rotulada de preconceituosa. E, na verdade, não. Na verdade, quem faz preconceito desde o início é a teoria de gênero. Tudo que eles fizeram até agora foi preconceito, foi criar um conceito prévio sobre tudo e basear todas as suas conclusões nesses conceitos que eles mesmos criaram. Então, se você... As pessoas... Eu lembro que tinha um amigo na universidade que era de esquerda, que toda vez que eu falava, ele falava assim, mas de onde está o fundamento disso? Então, é mais ou menos isso que eu pergunto hoje para todo mundo da ideologia. Mas onde está o fundamento disso? De onde você está tirando isso? De onde que você... Qual é o fundamento básico para essa sua ideia? Né? E isso está muito além de concordar ou não com a monogamia, isso está muito além de acreditar na heteronormatividade, de um princípio cristão de sociedade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu simplesmente questiono como é que você chegou a essa conclusão. E aí que está o grande problema. Aí, só para finalizar esse ponto, tem um livro chamado Por que Gênero Importa, que nós editamos também. Esse Por que Gênero Importa é de um doutor, psicólogo também, psiquiatra, que ele traz, através de estudos científicos, tanto que é lotado de notas de rodapé, a influência da natureza do indivíduo, ou seja, natureza biológica e a genética, na diferenciação sexual dos indivíduos. Como a biologia e a genética influem na diferenciação dos sexos desde o primeiro minuto de diferenciação sexual, que, se não me engano, acontece a partir de 6 semanas no embrião. Desde aquele primeiro momento, eu falo pelo que eu saiba, tá, gente? Porque eu sei que tem estudo embrionológico que fala que é desde a concepção que já essa escolha sexual ali no feto, e tem gente que fala que é 6 semanas, independentemente. Desde quando é definido isso, o embrião começa a definir-se como homem ou mulher de várias formas. E lá ele traz dados assim muito interessantes. Ele mostra, em resumo, só para dar um resumo geral do livro, que as escolhas culturais dos homens e das mulheres não são forçados. Esse é o ponto. E ele traz uma visão muito ponderada. Ele, por exemplo, acredita, assim como você falou, que existe sim uma influência ambiental nos indivíduos. Os indivíduos são definidos culturalmente de determinado modo. E isso influencia, por exemplo, da nossa tolerância a determinados modos de vida. Hoje, quem nasce a partir da década de 90 para cá, existe uma tolerância extremamente maior, natural do indivíduo a homossexuais, por exemplo, a lésbicas, do que uma pessoa que nasceu na década de 20, na década de 30, por exemplo. Então, o ambiente que foi se criando na sociedade permitiu que os indivíduos fossem naturalmente mais tolerantes. Perfeito? Então, isso é uma influência que o ambiente trouxe para a sociedade. Mas, além disso, existe algo, sim, atávico, inato no indivíduo, que define as suas escolhas. Ele traz dados interessantíssimos, que é até engraçado. Por exemplo, a mulher tem um poder olfativo muito maior do que o homem, naturalmente. E a pessoa que tem um poder olfativo muito mais adaptável, muito mais amplo, na verdade, né, do
que é adaptável, ela tende a ter as percepções sentimentais mais afloradas, porque as percepções naturais delas, do olfato, do tato, são mais bem desenvolvidas do que dos homens. Os homens, por outro lado, têm as percepções sensoriais menos desenvolvidas, segundo ele, porque o homem é dado a fazer trabalhos mais brutos, então ele não pode se incomodar, não pode sentir tanta dor, não pode se incomodar com o ambiente, porque ele precisa fazer o trabalho dado fato. Aí muitas pessoas falam assim, mas isso é dado da evolução. Tudo bem, eu não estou discutindo isso. Mas há uma diferença inata entre homem e mulher. E por que eu estou falando isso? Porque quando ele traz esse estudo, ele ataca... Lembra lá no começo, não, porque eu estava falando de Hitzfeld, na verdade, que ele falava desse ambiente nebuloso entre os sexos, onde o sexo era fluido. O que o Leonard Sachs ele mostra nesse livro é que não é fluido. O sexo não é fluido. As escolhas sexuais, as opções sexuais, o comportamento, isso é fluido. Você pode definir dentro da sua liberdade de ação e com as influências que você determinar para sua vida. Mas o sexo em si, definidor do nosso cérebro, da distribuição dos nossos hormônios, da constituição dos nossos músculos, o homem, naturalmente, geralmente, tem 12 quilos de músculos a mais que as mulheres. E isso não é à toa, porque naturalmente o homem é dado a fazer trabalhos braçais mais fortes. A mulher tem um cérebro mais desenvolvido em determinadas áreas. Por quê? Porque a mulher é dada ao tratamento, geralmente, historicamente. Então isso não é uma coisa que é definido pela cultura cristã. Não, isso é tão antigo quanto a espécie humana. E isso é muito interessante, porque se isso é verdade, e eu acredito que seja, porque os dados científicos são muito frondosos para essa tese, a teoria de gênero já cai ali no início. Porque o que sustenta a teoria de gênero e ideologia de gênero é a fluidez sexual. É aquilo que o judeu chama de performance. Eu sou aquilo que eu quero ser no dia que eu acordo, e etc. Se isso é mentira, se isso não é verdade, eu não tenho como. É uma antítese. Eu não posso acreditar em duas verdades ao mesmo tempo sobre determinado assunto. Então, se isso é mentira, se isso não é verdade, não tem como eu acreditar na teoria de gênero. E aqui está o ponto, é aqui que eu quero terminar. Depois, se você quiser fazer uma pergunta, fica à vontade, mas a minha parte que eu queria falar é isso. Nós temos já uma resposta que contraria a ideologia de gênero. E essa resposta é antiga, já está na ciência há muito tempo. E também temos uma filosofia bem ancorada que sustenta essa percepção de diferença sexual que se transfere naturalmente para uma diferença social também com o tempo, o desenvolvimento, que não requer da gente uma teorização abstrata, descolada da realidade e da percepção mais óbvia. A gente não precisa reinventar o fato. Esse é o ponto. A gente não precisa reinventar o óbvio. E quando a gente tem clareza disso, é fácil definir o que é a mulher. A mulher é a espécie fêmea do gênero humano, que dentre características únicas está a reprodução, dentro das características sociais, historicamente está o cuidado, está o desenvolvimento de especialidades voltadas à maternidade. Pedro, isso é preconceito. Não é, eu tô falando de história. Você vai brigar? A sua avó era o quê? Era operária da GM? A sua bisavó era o quê? Era jogadora de handball? De futebol? Não é, eu tô falando de história. Se isso é certo ou errado, se a gente deve mudar, isso é um outro ponto. Eu tô falando de aplicação na sociedade. Historicamente é isso. Então, é fácil definir o que é mulher quando se tem clareza e tira a confusão criada da ideologia de gênero. O que Matt Walsh mostra é que essa clareza, baseada naquilo que foi sempre ortodoxia, principalmente o pensamento óbvio tradicional dos indivíduos, se esvaiu. Hoje a nossa geração não tem mais essa clareza. Ela não sabe. E veja, ela não sabe definir mulher nem nos conceitos da ideologia de gênero. Esse é o ponto. Não é que ela não sabe definir mulher segundo a tradição ocidental. Ele não sabe definir mulher e ponto final, em nenhuma tradição, nem da tradição deles. Porque é tão confuso o que é mulher para eles que eles não sabem dizer o que é. Eu lembro que no documentário é muito engraçado, porque ele pergunta para um homem, se não me engano, homossexual, o que é uma mulher? E ele fala, você tem que perguntar para o que é uma mulher, você e eu não vamos saber o que é mulher. Ele chega para a mulher e pergunta o que é mulher. A mulher também não sabe. Então ninguém sabe, esse é o ponto. Ninguém sabe mais o que é uma mulher por conta dessa confusão. Mas
é bom dizer que essa confusão foi criada. Ela é uma confusão artificial colocada por uma ideologia que o Ocidente abraçou. Eu acredito piamente que daqui a 100 anos, vocês, provavelmente nós não estaremos vivos, isso vai ser a piada da humanidade. Os nossos tataranetos vão olhar para trás assim, caramba, como é que meu avô e minha avó acreditaram nisso? Porque a realidade se impõe, não tem como você negar a realidade. Não tem como você fingir que não tá. Não tô falando de transgênero aqui especificamente, porque quem já fez a transição já fez. Eu tô falando da ideia. A ideia não se sustenta. E você vai ter que fazer um reboliço muito grande e racional para aceitar todas as verdades científicas já pré-definidas e que não tem como ser negadas e juntar a ela essa nova tese de ideologia de gênero que não está ligada de nenhuma forma às ideias científicas já comprovadas. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que começar a acreditar, no contraditório. Aí entra a distopia de Orwell, né? O que é verdade é que o governo diz que é verdade. Aí talvez a gente chegue nisso um dia. Não sei. Pedro, muito obrigado também. Eu acho importante a gente trazer esse tema, não porque, tipo, lógico, a gente vai sair com algo definido aqui. Eu acho que é importante a gente trazer esse questionamento à tona, porque isso é o que contribui, de fato, ali para a relação de toda a questão do método científico até no futuro. E, de fato, muitos dos problemas que acabam se apresentando aqui. Então, novamente, Pedro, muito obrigado por estar aqui conosco, de estar fazendo esse episódio. Acho muito importante a gente trazer esse ponto à tona, tá? Eu que aos agradeço. Ferrinhos que nos acompanharam, desculpa. E aos ferrinhos que acompanharam até agora, também muito obrigado e até o próximo episódio. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.